Dr. André Preturion Terra é formado em Medicina Veterinária e tem residência em Cirurgia e Anestesiologia pela Universidade de Marília, em São Paulo. Ele atende como cirurgião especialista em grandes centros e hoje o assunto que ele vai falar é trauma medular, fisiopatologia, gravidade e localização das lesões. Com vocês, Dr. André Terra. Bom, meu nome é André Terra, eu sou médico veterinário formado pela Universidade de Marília no ano de 2003 e eu me especializei em residência de cirurgia de pequenos animais em 2004 e 2005 pela mesma universidade. Na graduação e na pós-graduação, o meu foco sempre foi cirurgia, principalmente cirurgias de coluna. Nessa época eu senti bastante dificuldade em obter informações sobre esse tipo de patologia. Os veterinários ainda tinham pouco conhecimento, não estava muito difundido esse tipo de tratamento aqui na época. Nós não tínhamos ressonância nem tomografia, os diagnósticos complementares eram feitos com o uso de raio-x contrastado. Mas a pior parte mesmo foi a parte de diagnóstica, tá? Inicial, diagnóstico clínico, localização das lesões e graduação da gravidade da lesão. Hoje, o meu foco hoje vai ser mostrar uma forma superficial, uma forma inicial de alguns pontos básicos que a gente precisa saber para iniciar esse processo, para começar a entender como é que uma avaliação clínica pode fornecer o local da lesão e a gravidade que ela se encontra, se é uma lesão leve, uma lesão grave ou uma lesão moderada. Os traumas medulares são frequentes em emergências veterinárias e a gravidade do problema está relacionado diretamente com o tipo de trauma. Um trauma, uma hernia de disco, se é uma extrusão, as consequências da extrusão geralmente são graves, quando a gente compara com a protrusão. Um atropelamento, onde teve uma fratura vertebral, ela também é grave. E depende da região onde essa fratura ocorreu. Se ocorreu em região cervical, em região toracolombar, em região lombar baixa, em região lombosacra. Além do tipo de trauma, a qualidade do atendimento influencia muito nessa gravidade. Então, se é uma lesão que tem uma recuperação, mas é uma lesão muito instável, causou uma instabilidade ou uma compressão muito grave da medula, se o veterinário não for rápido e eficiente, o paciente pode desenvolver uma lesão irreversível e mesmo com cirurgia ou com um tratamento iniciado de forma tardia, a gente não tem a recuperação dessas células neuronais dessa região. A lesão ela é dividida em lesão primária e lesão secundária. A lesão primária é o trauma propriamente dito, a hérnia de disco, a luxação, a fratura vertebral, a contusão, que acontece geralmente em acidentes ou em processos degenerativos. A lesão secundária é a lesão que advém da lesão primária. Então, são elas que são mais graves, que causam os efeitos deletérios que geralmente podem se tornar irreversíveis. E essas lesões secundárias, elas são divididas em três eventos: os eventos vasculares, os eventos bioquímicos e os eventos inflamatórios. Eles acontecem ao mesmo tempo e eu vou explicar de uma forma também mais superficial, basicamente para a gente entender o porquê que a gente tem que agir de forma rápida nesses casos, mas por que é que eles acontecem, como eles acontecem, são reações em cadeia que levam a um defeito irreversível da medula se a gente não impedir que eles evoluam. É uma doença considerada emergencial porque ela causa destruição neuronal, e a destruição neuronal é irreversível. Por isso que é extremamente importante que o médico veterinário intervenha de forma adequada e rápida para limitar a extensão dos danos, favorecer a recuperação do tecido, e do paciente, e melhorar o prognóstico. Aqui eu vou ilustrar, só para a gente lembrar como eu vou bater, grande parte das lesões de medula são advindas de problemas de disco, então só para a gente relembrar os tipos de traumas de disco aqui. As lesões agudas são causadas principalmente pelas extrusões de disco. Então olha aqui no desenho, a extrusão acontece da seguinte maneira: o disco ele tem um anel fibroso e o núcleo pulposo.
O anel fibroso na região dorsal ele é mais afilado e quando o paciente tem algum problema, os pacientes condrodistróficos, por exemplo, essas distrofias elas levam a uma ruptura da porção dorsal do anel e o núcleo ele é jogado para o interior do canal medular de forma rápida e agressiva. E essa contusão que esse material pode causar na medula já começa a iniciar a lesão secundária, além do espaço que ele ocupa no canal medular e do grau de compressão que ele causa na medula. A protrusão é uma lesão que acontece de forma crônica, ou seja, de forma mais lenta, e não ocorre a ruptura do anel dorsal, mas sim uma alteração anatômica, um abaulamento em algum segmento dorsal desse anel, que começa a causar uma compressão dos sistemas neuronais ou de raiz nervosa. Então, a fisiopatogenia das lesões agudas e das lesões crônicas são diferentes, acontecem de forma diferente. Hoje eu vou abordar as lesões agudas, que são as lesões que a gente tem que ter uma eficiência maior, mais rápida no tratamento. Eu vou mostrar agora para vocês alguns casos clínicos, né? Eu vou me focar na sintomatologia e na recuperação. Então, mostrar um pouco a evolução de cada paciente, mostrar um pouco sobre as diversidades de sintomatologia de acordo com as regiões que elas acontecem na medula. O primeiro caso que eu vou falar para vocês é o do Tony. O Tony é um Lhasa apso com 2 anos de idade e ele apresentou uma lesão, uma extrusão de disco severa entre o 5º e o 6º espaço cervical. Essa região, quando a gente for comentar lá na frente sobre anatomia e sobre a localização das lesões, é a região onde a gente tem intumescência cervical, onde sai a inervação da região central, da medula, que vai inervar os membros torácicos. É a sintomatologia desse caso. Então aí está o Tony, não dá para perceber pelo vídeo que ele está com tetraparesia, os membros, presta atenção nos membros pélvicos, que eles estão mais esticados, um pouco mais duros, os membros torácicos um pouco mais relaxados. É uma compressão grave de coluna cervical, tetraparesia severa, tá? Membros torácicos totalmente sem propriocepção. E agora, na hora que eu for deitar ele, preste atenção nos membros pélvicos, que eles vão dar como se fosse um cavalinho de pau, ele vai dar uma esticada, né? Ele não tem, olha lá, viu? Ele está bem duro, está com uma tonicidade muscular bem grande, isso é fácil de perceber na clínica. Aí são algumas imagens de tomografia, ó, a flecha está apontando o material extruído para o interior do canal medular, tá? Então dá para ver bem essa parte mais esbranquiçada dentro do canal medular, é o material. Aí o Tony com 12 dias de pós-operatório, já com uma evolução clínica importante, já conseguindo se locomover. Isso dá um conforto muito grande tanto para o cliente quanto para o paciente, né? Mas ainda é possível perceber bastante dificuldade, bastante ataxia do paciente. Ele não consegue pular direito. Com 26 dias ele já está bem melhor, já está mais animado, ele já está mais ágil, abanando o rabo, feliz da vida, mas segundo o cliente ainda com algumas dificuldades. Tá? Aqui no segundo vídeo já é possível ver o Tony com uma recuperação plena. Já está brincando, já está agindo normalmente como ele agia antes de ter o problema. Abanando o rabo, correndo, brincando, pulando, já está de alta. Tá? Então dá para perceber bastante evolução e recuperação plena. Esse próximo caso clínico é uma lesão de cervical do 5º e do 6º espaço, exatamente como aconteceu no Tony. Também era uma compressão grave, é o Snoopy, é um téquio de 11 anos de idade, e dá para perceber a diferença de sinais clínicos entre um paciente e outro. Isso acontece por quê? Por causa do tipo de compressão, a quantidade de material que foi herniado, a idade do paciente e particularidades anatômicas de cada um. Mas de qualquer forma, os dois apresentam compressão no mesmo espaço intervertebral grave, bastante material extruído para o interior do canal. Vamos ver o primeiro vídeo mostrando a sintomatologia do Snoopy. Aí está o Snoopy, é um paciente que tem bastante dificuldade com os membros torácicos, ele tem pouquíssima coordenação,
ele basicamente se mantém em estação com os membros pélvicos e com o focinho. E na hora que ele vai tentar andar, os membros torácicos não respondem e ele acaba caindo. Propriocepção bem diminuída, não está ausente, ele tentou reposicionar, mas ele não tem condição motora de fazer isso. Membro pélvico está presente, mas também está um pouquinho, às vezes diminui um pouco. Tá? Mas o importante nesse caso é ver a diferença entre um paciente e outro. A recuperação dele também foi bem legal. Já no 5º dia ele apresentou o retorno das atividades, já consegue andar, conseguia se locomover com um pouco de dificuldade, mas se locomovendo sozinho. A propriocepção, como ficou bem, como ela voltou ao normal. Ele consegue responder imediatamente ao estímulo, bilateralmente. Tá? Trata-se de um paciente idoso, então a recuperação tende a ser um pouco mais lenta, mas mesmo assim ele se recuperou muito bem. É o que costuma acontecer com as compressões cervicais. O paciente tende a ter uma recuperação melhor do que nas regiões toracolombares, mas para frente a gente vai ver um pouco disso, por que isso acontece. O próximo caso clínico que eu vou mostrar para vocês é o Ted, um poodle de 6 anos de idade, com lesão lombar baixa, entre a 5ª e a 6ª vértebra lombar. Já apresenta uma sintomatologia específica dessa região, diferente do que a gente acabou de ver nas regiões cervicais. Vamos lá. Essa região já é considerada lesão de síndrome de Caldequina e lá na frente a gente vai ver por quê. Então, olha lá. Paciente totalmente incoordenado, conseguindo se manter em estação, conseguindo andar, se locomover sozinho, mas com uma restrição importante dos membros pélvicos. Dá para ver bem aí o caso. No 15º dia de pós-operatório ele já teve uma recuperação interessante, ainda com déficit, ainda com alguma ataxia nos membros pélvicos, mas já está conseguindo andar de forma bem mais tranquila, né, do que estava anteriormente à cirurgia. E aí agora com 60 dias de pós-operatório, o paciente com atividade normal. Dá para perceber aí que ele está andando bem, se movimentando bem no ambiente. Brincando, ativo, latindo, isso é importante a gente observar. Agora vamos ver umas imagens de tomografia. Vamos lá, presta atenção que eu vou seguir com a flechinha aqui. Olha lá. Então aqui eu vou mostrar alguns cortes da tomografia. Tecido normal é esse tecido mais acinzentado, e esse branquinho aqui já é o material que vai obliterando o canal medular. Então vai percebendo aqui, ó, cada corte que passa, esse material comprime mais as estruturas neuronais. Olha lá. Uma compressão bem grave, né? Pela imagem parece praticamente pegando o canal inteiro, né? E agora vai chegando na região final da lesão, a lesão vai se dissipando, vai diminuindo até terminar. Uma lesão dessa, em outra região da medula, que não fosse aí entre a 5ª e a 6ª vértebra, trariam consequências muito mais graves do que elas trouxeram. Então, pelo exame de tomografia, ele demonstra uma compressão bem grave do canal medular, uma obliteração muito grande desse canal, apesar de que o paciente apresenta sintomas leves. Né? Então, as correlações anatômicas explicam o porquê. Ok? Então a gente vai ver isso no decorrer dessa apresentação. Com esse próximo caso clínico, um paciente que apresenta uma lesão diferente da hernia de disco, uma instabilidade atlantoaxial, então, que geram problemas, sinais clínicos diferentes do que a gente viu no Tony e no Snoopy. A Lara é uma shih tzu de 1 ano de idade, então isso também a gente tem que levar em consideração raça, idade e a sintomatologia clínica. Vamos dar uma olhada aqui na condição clínica, como é que a Lara chegou pra gente. Paciente incoordenada, não consegue sair do lugar, tenta se levantar, não consegue, tem bastante dificuldade, incoordenação motora importante. Depois que a gente faz o tratamento de estabilização atlantoaxial, o paciente geralmente se recupera bem. Olha lá,
andando bem, se movimentando bem, ainda tem dificuldade, mas se recuperou bem. Ela conseguiu voltar às atividades muito rápido. O ponto importante, o que eu quis passar para vocês nesse início, nessa introdução, é mostrar a diversidade que existe entre as sintomatologias clínicas, mesmo numa mesma região da medula, e o quão importante se torna a gente conseguir relacionar os sintomas com alguns tipos específicos de lesão. Esse assunto é um assunto complexo, não é um assunto simples. A gente tem bastante dificuldade, às vezes, em alguns casos, mas o que a gente precisa ter em mente é que o conhecimento da anatomia funcional é importante para que a gente comece a entender como é que o diagnóstico é dado, como é que a gente consegue chegar em alguns dados clínicos para poder tratar o nosso paciente de forma adequada. Não adianta nada a gente saber uma técnica cirúrgica se a gente não consegue detectar o problema e ter certeza de que o problema está vindo de uma determinada região, ok? Então, para que a gente possa pedir uma tomografia, uma ressonância, é de extrema importância que nós saibamos aonde é a origem do problema, e se você consegue clinicamente suspeitar de uma região e o exame complementar confirma essa suspeita, aí você tem uma tranquilidade muito grande em iniciar esse tratamento. Essa frase, ela resume bem essa ideia que eu quero passar hoje, tá? Antes de iniciar um tratamento de um paciente com trauma medular agudo, é necessário um bom conhecimento dos mecanismos básicos advindos das lesões medulares e como que elas podem afetar o paciente, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia do trauma na compressão aguda. Essa parte é uma parte extensa, complexa, com vários eventos bioquímicos, celulares, e realmente, para que o entendimento seja completo, eu precisaria de muitas horas para conseguir explicar com detalhe todos os eventos. Então, a intenção nesse segmento da apresentação é basicamente ilustrar inicialmente o que acontece nesses eventos bioquímicos, né, da lesão secundária, e quais são os efeitos dele no sistema nervoso central. Tudo começa com a lesão aguda. Então, a partir do momento em que a medula sofre um trauma grave, um trauma rápido, agudo, o processo de fisiopatologia ele tem uma evolução muito rápida, advindo das lesões secundárias. Então, após a lesão primária, a gente tem a instalação da lesão secundária, que começa com aqueles eventos que a gente comentou agora na introdução. Aqui eu tenho um vídeo de um paciente que apresentou uma lesão de disco grave, né? Ele demorou muito para procurar ajuda, e dá para perceber que ele realmente não tem nenhum controle nos membros pélvicos, né? Então, totalmente incoordenado, ele não sente mesmo os membros pélvicos, e esse tipo de informação a gente não vai conseguir somente vendo o vídeo, mas sim colocando a mão no nosso paciente, fazendo um exame clínico minucioso para chegar nesse resultado, nessa resposta. Então, esse é um paciente que dificilmente vai responder a um tratamento cirúrgico ou um tratamento clínico. A gente, nesse caso, a gente tentou, né, o cliente quis arriscar a cirurgia, só que como já tinha passado alguns dias do trauma inicial, as chances de recuperação são muito baixas, e de fato esse paciente não se recuperou positivamente, ele se manteve paralisado. As lesões primárias, como a gente tinha comentado, são as hérnias de disco, as luxações, fraturas vertebrais e contusões, que são as lesões que acontecem imediatamente após o trauma. E as lesões secundárias, que são as lesões que a gente vai estudar agora um pouquinho na fisiopatogenia, que elas podem acontecer minutos, horas ou dias após o trauma. Então, dependendo do tipo de trauma,
do tipo de comprometimento medular e da região que esse trauma aconteceu, é que essas lesões secundárias vão começar a ocorrer. Tá? Essas lesões, elas são uma cascata de eventos após o trauma, e a divisão delas são eventos vasculares, bioquímicos e inflamatórios. Vamos começar falando um pouquinho sobre os eventos vasculares. Dentre vários processos que ocorrem nessa fase, o principal é a peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica acontece quando a gente tem uma liberação de radicais livres, que começam a se ligar nos ácidos graxos da membrana celular, levam a uma alteração da permeabilidade dessa membrana e, por causa de uma série de eventos, a célula acaba entrando em apoptose, em morte celular. Tá? Então, aqui no esqueminha, dá uma olhada aqui. Eu fiz um resuminho básico. Então, assim que a gente tem a compressão, a lesão primária, dependendo do tipo de lesão, ela leva a uma isquemia. Essa isquemia, ela pode acontecer pela própria compressão. Então, ela comprimiu ali a região vascular, você tem uma inflamação, uma compressão do canal medular e, consequentemente, uma isquemia por compressão. E dependendo do tipo de trauma, a gente pode ter pacientes que apresentam, após o trauma, uma queda de pressão, uma hipotensão. E a hipotensão também, se somado à compressão, aumenta a isquemia na região. Essa isquemia causa uma diminuição de ATP, liberação de radicais livres. Esses radicais livres vão destruir a membrana fosfolipídica, então eles vão se ligar nos ácidos graxos, vão alterar a permeabilidade de membrana e vão causar a morte dos neurônios e das células da glia. Células da glia, abrindo aspas, são as células auxiliares do sistema nervoso central. Tá? Então, por exemplo, a membrana a bainha de Melina. A bainha de Melina é formada por células da glia. Tá? Nós temos algumas outras células importantes, mas o que importa aqui é esse raciocínio todos esses eventos levam à morte celular. E a morte celular causa uma maior liberação de radicais livres, ou seja, esse tipo de evento é um evento que realmente é uma reação em cascata. À medida que isso vai ocorrendo, as coisas vão se tornando cada vez piores, porque a gente vai tendo um número maior de morte celular, uma maior liberação de radicais livres. Se a gente não conseguir restabelecer a vascularização nessa região, esse processo vai se ampliando. Ok? Nos eventos bioquímicos, a gente tem mais ou menos essa sequência de eventos. Depois do dano mecânico, ou seja, depois do trauma e da diminuição da ATP que aconteceu lá nos eventos vasculares, ocorre um aumento do L-glutamato. O L-glutamato, ele é um neurotransmissor normal, tá? que existe normalmente, e por causa desses danos celulares, dessa diminuição de ATP, diminui o controle desse normal da manutenção do L-glutamato. Então os astrócitos que são responsáveis por essa manutenção, eles acabam não conseguindo agir, e o nível desse neurotransmissor aumenta na sinapse. Ele acaba se aderindo, ele acaba ocupando todos os receptores dele, que são os receptores NMDA, tá? E isso leva a uma abertura dos canais de íon, aumenta a quantidade de cálcio e de sódio no líquido intracelular e intracelular, e leva à apoptose celular, à morte celular. E aí, se a gente voltar no slide anterior, a gente vai ver que a morte celular leva a uma liberação de radicais livres. Então, tanto a isquemia quanto os eventos bioquímicos levam à morte celular, e um vai levando ao outro. A reação inflamatória acontece da seguinte forma: ela tem dois segmentos. Após o trauma, ocorre uma infiltração de neutrófilos e macrófagos, e essa infiltração de neutrófilos e macrófagos causa a desmielinização e a perda de axônios. Tá? E também ocorre a liberação de mediadores inflamatórios que causam prejuízos na condução iônicas e sinápticas. Então, todos esses eventos inflamatórios também levam à morte celular, por causa que eles favorecem tanto a isquemia quanto os eventos bioquímicos. Tá?
Então, essa parte inicial das lesões da fisiopatogenia é basicamente isso. Tá? Realmente é um assunto interessante, extenso, né? Então cada um desses eventos são bem mais complexos do que isso, mas esse resumo é basicamente para explicar o porquê que a gente tem que ser rápido e não podemos demorar para fornecer um atendimento adequado ao nosso paciente. Vamos falar então agora sobre neurônio motor. O neurônio motor, vamos dividir ele em neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Tá? O neurônio motor ele é responsável por mandar a informação do cérebro, do sistema nervoso central, para a periferia. Tá? Para, por exemplo, efetuar uma movimentação. Então, o cérebro manda a mensagem pelo neurônio motor e é o neurônio motor que vai levar a informação até a musculatura para que ela possa se movimentar. Tá? Então, vamos ampliar a imagem e vamos ver um pouquinho mais detalhadamente sobre essa interação. O neurônio motor superior está identificado em verde e neurônio motor inferior em vermelho. Tá? Vamos ver aqui, nessa figura, o neurônio motor superior ele está somente localizado no sistema nervoso central. Tá? Então, o corpo celular do neurônio motor superior ele origina aqui do encéfalo, tá? E o seu axônio percorre toda a medula. Tá? E ele o axônio faz sinapse com o neurônio motor inferior na região cervical e na região lombar, onde se originam os neurônios motores inferiores. Tá? São essas as duas regiões que a gente chama de intumescência. O neurônio motor inferior possui em seus corpos celulares nas intumescências, cervical e lombar, e o axônio ele sai do sistema nervoso central e vai até a musculatura, por exemplo. Tá? Como é que é o funcionamento básico desse sistema? Então vamos pegar essa figura agora aqui. Então essa figura ela está representando o neurônio motor superior, que vem lá do cérebro até a região de sinapse com o corpo celular do neurônio motor inferior, e esse conjunto ele é completado com as fibras sensitivas que vêm lá de fora, são as fibras aferentes, tá? Que fazem essa sinapse complexa aqui. Então vamos simular uma situação. Quando o paciente recebe um estímulo no membro, por exemplo, um estímulo doloroso, esse estímulo doloroso ele vai ser enviado para o sistema nervoso central via fibra aferente. Então essa fibra ela capta essa sensação dolorosa percorre a fibra aferente e quando ela entra na medula, ela se divide em duas partes, basicamente. Uma vai lá para o cérebro e a outra já faz uma sinapse imediata aqui com a fibra motor eferente, ou neurônio motor inferior. Essa relação de fibra aferente e fibra eferente é que vai formar o arco reflexo. Então, à medida que o estímulo doloroso chegou até aqui, ele vai receber um impulso pela fibra motora e já vai ocorrer uma efetivação dessa interação, que é o que a gente chama de arco reflexo. Porém, o arco reflexo ele vai ser modulado pelo neurônio motor superior. Essa mesma estímulo doloroso que chegou até o cérebro vai ser interpretado e o neurônio motor superior vai mandar essa informação controlada até a sinapse aqui do neurônio motor inferior e vai modular essa reação. Ou seja, o paciente que está com as suas funções neurológicas normais, ele vai reagir de forma padrão. Então ele vai ter o reflexo, o arco reflexo, mas esse reflexo ele é modulado, ele não é exacerbado. Então essa relação entre neurônio motor superior e neurônio motor inferior é importante para que na hora de
avaliar um paciente que tem uma lesão medular, tentar descobrir se esse sistema está intacto ou não. E a partir daí a gente consegue informações muito importantes para localizar aonde está vindo o problema medular. Tá? Mais para frente eu vou simular alguns tipos de lesões em determinadas porções medulares e como é que essas lesões são interpretadas. Né? Por hora, o que vale a pena a gente lembrar é: o neurônio motor superior não sai do sistema nervoso central e ele controla, ele modula a reação dos neurônio motor inferior. Bom, agora vamos falar um pouco sobre segmentos medulares e intumescência. Os segmentos medulares é a divisão anatômica da medula, a divisão funcional dela. Da mesma forma que as vértebras são enumeradas, a medula também é dividida. Tá? A divisão medular é realizada a partir da origem dos pares de nervos que saem do sistema do canal medular e vão até os órgãos, as musculaturas, etc. Vamos olhar aqui, ampliando essa foto, vamos olhar só para eu entender um pouco melhor. Então aqui está o cordão medular, né? Então cerebelo e cérebro, cordão medular e as origens dos nervos, dos pares de nervos medulares. Então aqui está o primeiro, aqui está o segundo, terceiro e assim por diante. Tá? Então cada região dessa corresponde a um segmento medular. Tá? As intumescências são duas áreas de intumescência, né? Então a área de intumescência cervical, que é essa aqui, e a área de intumescência lombar, que está posicionada mais ou menos nessa região. Então vamos lá. Intumescência significa alargamento, área espessada. Então, por que essa área da medula ela é mais espessa, ela é mais larga do que as outras regiões? Porque é nessa região que se originam os corpos celulares dos neurônios motores inferiores, que que os seus prolongamentos axônicos vão inervar os membros torácicos na região cervical e os membros pélvicos na região lombar. Por isso que essa região é uma região mais espessa. E já adiantando um pouco sobre sintomatologia, dá para entender que essas regiões, por serem mais espessas, são mais propícias a lesões por compressão. Então, algum material que entra no canal medular nessa região tende a causar uma lesão um pouco maior do que nas regiões onde esse diâmetro é um pouquinho menor. Tá? Essa relação de diâmetro e canal medular eu vou explicar de uma forma um pouco melhor mais para frente. A intumescência cervical, ou seja, a inervação que sai da medula para os membros torácicos, ela corresponde ao segmento 6 ao T2. Então, é mais ou menos essa região onde está marcado. E a região lombar, o segmento lombar, a intumescência lombar corresponde ao segmento de L4 e S3. Nesse slide, vou mostrar um pouco as diferenças entre vértebras e segmentos medulares. Tá? Então vamos prestar atenção nessa tabela. Aqui, eu tenho, desse lado aqui, eu tenho a coluna dos segmentos da medula espinhal, ou seja, do sistema nervoso, e aqui a coluna dos números vertebrais. Tá? Na medula torácica, na coluna torácica, lombar e sacral, o número de vértebras corresponde exatamente ao mesmo número de segmentos espinhais. Então são 13 vértebras torácicas e 13 segmentos medulares, 7 segmentos medulares lombares com 7 vértebras, 3 sacrais e 3 segmentos espinhais. Na região cervical, existem 8 segmentos medulares e 7 vértebras. Por que isso acontece? Esse é um dado anatômico importante a gente saber. Aqui nessa foto dá para perceber que o primeiro par de nervo espinhal sai entre o occipital e a C1, o atlas. Então, esse já dá origem ao primeiro segmento medular. O segundo segmento medular origina a partir ele sai do canal medular entre C1 e C2, ou seja, com exceção do primeiro par de nervos,
todos os outros pares de nervos medulares, o segundo em diante, eles vão sair, deixar o sistema nervoso central pelo forame intervertebral, ou seja, eles saem pelo forame que é formado entre uma vértebra e outra. E o C1, ele sai entre o occipital e o atlas. Uma outra correlação importante entre segmento medular e vértebra é que o número do segmento medular não corresponde ao número da vértebra. Então, essa informação é importante porque sempre que a gente fala sobre lesão medular, a gente vai correlacionar a lesão com o segmento medular e não com o espaço vertebral. Então, se eu tiver um paciente que tem sinal de lesão de segmento de intumescência cervical, como a gente viu lá, vai do sexto segmento ao segundo torácico, sexto segmento cervical ao segundo torácico, não significa que eu tenha lesão entre o sexto e o sétimo espaço intervertebral, né? Então, olha aqui, nessa foto dá para a gente entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Eu enumerei aqui embaixo os corpos vertebrais, então C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, tá? Essa parte vertebral, parte óssea. E aqui dentro do canal medular eu enumerei o segmento. Então o segmento C1, segmento C2, segmento C3, C4, C5 e assim por diante. Notem que o segmento medular não corresponde ao número vertebral. Tá? Essa discrepância acontece pelo seguinte: na fase embrionária, o paciente apresenta, o indivíduo ele apresenta uma correlação mais adequada, mais semelhante ao segmento cervical em relação às vértebras. À medida que o organismo vai crescendo, o desenvolvimento difere entre o sistema nervoso central e a parte óssea. A parte óssea acaba ficando mais alongada e durante esse crescimento a medula vai se posicionando diferentemente no interior do canal medular e esses segmentos acabam se desencontrando, ok? Aqui nesse próximo slide a gente consegue ter um pouco mais de ideia da posição da intumescência cervical e tentar correlacionar já um pouco com o que pode acontecer com o nosso paciente se ele tiver uma lesão em algumas determinadas regiões cervicais. Então, esse quadro branco, ele engloba a região da intumescência, que vai do sexto segmento cervical até o segundo segmento torácico, certo? Então, quando a gente for falar sobre lesão de neurônio motor inferior, lesão de segmento 6, eu já vou ter, por exemplo, uma compressão entre o quarto e o quinto espaço intervertebral. Eu já posso pegar pacientes que apresentam lesão de neurônio motor inferior em membros torácicos, e se eu pegar uma lesão nos dois primeiros discos, C2, C3, C3, C4, eu tenho um tipo diferente de lesão, ok? Bom, no segmento lombar, também existe uma discrepância importante entre a medula, os segmentos medulares e o número vertebral. Então aqui na imagem, vamos perceber só como é que isso acontece. Então, é basicamente desse jeito. À medida que a medula, a gente vai indo mais para a região caudal, então vértebra a lombar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, você vê que aqui na região entre o final 6, 7, 5, 6, a gente já tem os segmentos caudais. Os segmentos aqui do sacro, eles terminam em L5. Entre L4 e L5, eu já tenho o final do segmento lombar, o segmento 7, ok? E a intumescência, ela está compreendida entre o quarto segmento lombar e o terceiro segmento sacral.
Tá? Então esse quadrado identifica exatamente essa região. Então, uma compressão de disco, por exemplo, entre o terceiro e o quarto espaço intervertebral vai causar uma lesão em intumescência lombar. Então, uma lesão característica que a gente chama de lesão de neurônio motor inferior. Ok? Então, basicamente, essa interação entre o segmento medular e os ossos, as vértebras, são importantes para a gente conseguir entender essa diferença entre compressão em um determinado espaço intervertebral e as suas consequências no sistema nervoso central. Ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre o canal medular. Existem algumas particularidades do canal medular que são importantes para a gente entender por que uma região tende a ser mais grave do que outra. A região cervical possui um canal medular amplo, um canal medular espaçoso, e a medula fica com bastante espaço para se adaptar, por exemplo, a uma compressão, a um fator compressivo. Por causa desse espaço amplo, o paciente tende a ter um déficit neurológico menor com relação à quantidade de material que possa obstruir ou comprimir as estruturas nervosas, e, de forma geral, a recuperação tende a ser mais rápida e melhor do que quando comparado com a região toracolombar. Na região toracolombar, esse canal medular ele é estreito, e por causa dessa relação, as lesões que acontecem nessa região tendem a ser mais severas, e por isso mesmo que na região toracolombar a agilidade no diagnóstico e no tratamento é importante para que a gente aumente as chances desse paciente se recuperar. Uma outra área, uma outra região que também tem uma particularidade sobre o canal medular é a região da cauda equina. A região da cauda equina, ela também apresenta uma relação entre as estruturas nervosas e o canal medular amplo, né? Ou seja, as estruturas nervosas que estão ali dentro, elas têm bastante espaço para se adaptar aos traumas. Porque essa região ela já não tem mais a medula, e sim só o prolongamento das inervações. Essas inervações que formam a cauda equina, elas são mais adelgaçadas, são mais estreitas, ocupam um menor espaço, e quando a gente tem, por exemplo, uma luxação, uma subluxação, uma fratura vertebral, essas estruturas têm uma maior resistência e se adaptam melhor porque elas têm espaço para isso. Né? Já na região toracolombar, as consequências sempre tendem a ser mais graves. Vamos falar um pouco então agora sobre fibras nervosas. Existem algumas particularidades nas fibras nervosas que são muito importantes para que a gente consiga graduar a gravidade de lesão. Tá? Então, as fibras nervosas elas são divididas em 3 tamanhos. Tá? São as fibras maiores, intermediárias e as menores. As fibras maiores e as intermediárias são todas mielinizadas. Já as fibras menores, elas são divididas em não mielinizadas e mielinizadas. Tá? As não mielinizadas são as fibras mais estreitas, as fibras mais fininhas, tá? Mais delgadas. As fibras maiores são as fibras mais largas. Ok? Agora, vamos falar um pouco sobre a localização dessas fibras no canal medular. Esse assunto, esse tema, ele realmente é muito mais complexo do que isso, mas esse raciocínio básico já é suficiente para entender por que a gente consegue graduar a gravidade da compressão medular com tamanha precisão. Ok? Então vamos olhar essa figura aqui, vamos ampliar ela aí. Bom, as fibras maiores, que são as mais largas, elas são, por exemplo, responsáveis pela propriocepção consciente. As intermediárias são fibras motoras, ou seja, responsáveis pela movimentação, pelo controle motor, e as menores pela dor. Tá? Isso na verdade é um resumo simples, é um pouco mais complexo do que isso, mas por aí a gente já consegue entender um pouco melhor sobre essa interação. As fibras maiores, elas estão localizadas, segue a flecha aqui, na região mais periférica da medula.
Tá? As fibras intermediárias elas já ficam numa parte um pouco mais interna e as fibras menores elas ficam na região mais central da medula. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, uma fibra que tenha um diâmetro maior, ela é mais suscetível a um trauma compressivo do que a fibra que tem um diâmetro menor. Tá? Então a área que ela ocupa é maior. Então, quando a gente tem um processo obstrutivo, uma hérnia de disco, por exemplo, ou uma luxação vertebral, qualquer causa que leve a uma compressão da medula, as primeiras fibras a serem atingidas, acometidas e sofrerem lesão são as fibras maiores, as que têm um diâmetro maior, seguida das intermediárias e, por fim, as menores. Além disso, a localização dessas fibras na medula também influencia com relação ao trauma, ao tipo de dano, tipo de lesão, a facilidade com que ela vai se lesionar. Okay? Então, as fibras maiores, por elas estarem localizadas na região mais periférica, elas são as primeiras, além do diâmetro, elas são as primeiras a serem afetadas. Tá? E à medida que essa compressão vai aumentando, ou essa compressão é mais grave, essa lesão vai atingindo a região mais central da medula. Então, por aqui a gente já consegue imaginar por que a avaliação da dor profunda, que é carreada pelas fibras menores, que estão localizadas na região mais central da medula, torna-se um aspecto clínico tão importante. Por que a gente sabe que quando o paciente está sem dor profunda, ele está com uma lesão grave? É exatamente por isso. Filmando, tá, beleza. Agora vamos entrar um pouco sobre gravidade e localização da lesão. Então a gente vai correlacionar a anatomia funcional e ver como é que ela funciona durante a avaliação, durante o exame, durante a avaliação clínica. E como é que ela vai nos ajudar a encontrar a localização e graduar a gravidade. Bom, primeiramente, a gente vai precisar de um exame do paciente muito bem feito. Então, a avaliação clínica do paciente que apresenta sintomatologia neurológica é extremamente importante e ela deve ser feita de forma minuciosa. Qual que é o objetivo da avaliação do paciente? Definir se o problema é realmente espinhal, localizar o ponto da afecção, avaliar a sua gravidade, identificar muitas vezes até o processo patológico e daí para frente definir tratamento e prognóstico. Então, de acordo com o histórico clínico, observação e avaliação do paciente, a gente consegue muitas vezes identificar qual é o processo e de uma forma relativamente fácil à medida que a gente vai ficando experiente na área. A anamnese é extremamente importante para que a gente comece a imaginar o que está acontecendo com esse paciente. Então, na anamnese você vai começar a formular um raciocínio do que pode estar acontecendo com esse paciente. Né? Então, ela te dá informações importantes sobre o diagnóstico provisório. Você precisa questionar o cliente sobre possibilidade de traumatismo. Tá? É muito importante saber se é uma doença progressiva, estática ou episódica. Tem ou não tem dor e desconforto, e se não tem, se ele apresentou em um determinado momento. E é importante também saber sobre a função urinária. Esse paciente ele está se urinando, ele não tem controle de urina, ou ele não consegue um local para ir fazer o xixi acaba saindo porque ele não consegue segurar. Então essa distinção de informações é extremamente importante para que a gente entenda um pouco sobre o diagnóstico provisório. Daí, a gente segue para o exame físico. O exame físico vai ser feito um exame geral, um exame ortopédico e, finalmente, um exame neurológico. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre a avaliação clínica em si hoje. Mas hoje o foco vai ser realmente falar um pouco sobre a correlação do que a gente viu sobre a anatomia funcional e o que a gente, como é que a gente correlaciona isso aos sinais clínicos do nosso paciente. Aqui eu tenho alguns exemplos em vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. São dois casos de hérnia de disco cervical. O primeiro caso aqui
a gente já até viu ele um pouco no começo, é um paciente que tem uma sintomatologia de hernia de disco cervical desta maneira. Tá? Ele não tem dor, grito, ele não chora, mas ele não consegue se coordenar, ele cai, ele tropeça, ele não consegue se manter em estação com os membros torácicos. Nesse segundo exemplo, eu já tenho um paciente, vamos dar um... Ó, paciente que reclama bastante, tá? Tem bastante dor, mas que consegue se coordenar, consegue andar nas quatro patas. Esse caso de hernia de disco cervical, apesar de a gente não conseguir demonstrar para vocês uma avaliação clínica completa desses dois pacientes, é bem fácil de visualizar pelo vídeo a diferença entre um paciente e outro. O primeiro paciente, ele apresenta uma compressão de disco na região de intumescência cervical, então C5, C6 nesse caso, ou seja, ele apresenta sinal de neurônio motor inferior. No segundo paciente, o paciente que fica gritando, que tem bastante dor presente, esse tipo de compressão já é uma compressão mais característica de compressão dos primeiros discos cervicais, de C1, C2, C2, C3. A gente tem uma tendência, o paciente tem uma tendência a não apresentar muito sintomatologia de déficit motor nos membros torácicos, mas a dor que se apresenta é sempre mais severa nessa região. Então, só de observar os dois pacientes a gente já consegue imaginar onde está a compressão. Se você faz isso na sua avaliação clínica e na hora que você pede os exames complementares, essa informação se confirma, aí você fica bem tranquilo para dar prosseguimento ao tratamento. Tá? Então, seja um raio-x inicial de triagem e a ampliação dessa avaliação para uma tomografia ou uma ressonância magnética, confirmando a sua suspeita, é muito mais confortável de iniciar o tratamento e principalmente passar para o cliente o prognóstico dessa patologia. Nesse segundo exemplo, a gente vai ver também lesão cervical, só que já é um outro tipo de lesão. Vamos ver só um pouquinho algumas sintomatologias sobre instabilidade atlantoaxial. Nesse primeiro vídeo, vamos mostrar uma paciente da raça Yorkshire, tá? Novinha, ela era paciente novo, né, menos de 1 ano de idade, totalmente descoordenada, não consegue ficar em pé, então você vê que ela tem movimento voluntário das patas, mas ela não consegue coordenar os movimentos e manter-se em estação. No segundo caso, também há uma instabilidade atlantoaxial, só que uma forma mais branda da patologia. Então, o paciente ele consegue se manter em estação, mantém um certo equilíbrio, mas ele tem bastante ataxia, bastante dificuldade em andar. Então ele dá umas passadas mais longas com os membros pélvicos, os membros torácicos são passos mais curtos. Então são duas patologias que estão acontecendo na mesma região, no mesmo segmento medular, mas com um grau diferente. Então é importante que a gente preste bastante atenção no paciente para poder iniciar a formulação do diagnóstico. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar dois pacientes com compressão de hérnia de disco também, mas na região lombar e tóraco-lombar. Tá? Aqui é aquele caso que a gente viu no início, uma compressão de região lombar baixa, ou seja, caldequina, esse paciente ficou bem característico esse tipo de sintomatologia, é uma compressão baixa de caldequina, foi uma extrusão pela tomografia bem importante, bastante material obliterando o canal medular, só que o paciente conseguia se manter em estação. Aqui, nesse outro exemplo, já é um caso clássico de compressão tóraco-lombar. O paciente não tem movimentação, tem uma paralisia dos membros pélvicos, tá? Não tem movimento voluntário desses membros, ele se arrasta. E nos exames de tomografia, a quantidade de material extruído para o canal medular
deste segundo paciente era pequena. Mas levando em consideração a relação do canal medular e do espaço que esse canal é ocupado pela medula, a sintomatologia clínica nesse caso foi mais grave do que no primeiro caso. Então, ambos se recuperaram bem, mas o tratamento tem que ser ágil para que isso não se torne irreversível. Agora vamos falar sobre localização das lesões com relação aos sinais de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Então, só relembrando que o neurônio motor superior ele está dentro do sistema nervoso, ele não sai do sistema nervoso central, e o sistema nervoso e o neurônio motor inferior é que sai da medula em direção à musculatura. Então, vamos ampliar essa imagem? Dá uma olhada aqui. Eu fiz uma tabela. Aqui a gente tem função motora nessa primeira coluna, função motora, reflexos, tônus e atrofia muscular. Nas duas outras colunas seguintes, nós temos os efeitos que acontecem numa compressão de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior. Então, vamos imaginar que a gente tem uma compressão que causa uma lesão no neurônio motor superior. Com a relação à função motora, uma lesão de neurônio motor superior, ela se apresenta como paresia ou paralisia. Tá? No neurônio motor inferior, da mesma forma, uma lesão que comprometa o neurônio motor superior, nós também teremos uma paresia ou uma paralisia. Com relação aos reflexos, uma lesão de neurônio motor superior, os reflexos vão se apresentar normal ou aumentados. Já no neurônio motor inferior, quando a lesão é em neurônio motor inferior, esses reflexos estarão ausentes ou reduzidos. Com relação ao tônus muscular, no neurônio motor superior eles vão se apresentar normais ou aumentados, e com relação à lesão de neurônio motor inferior, esse tônus vai estar reduzido. Atrofia muscular. A atrofia muscular, ela acontece de duas formas distintas. De forma tardia por desuso, no caso de lesão de neurônio motor superior, e quando essa lesão acontece em neurônio motor inferior, a atrofia do membro ela vai ser precoce, neurogênica, e essa atrofia é grave. Tá? É fácil de ver, eu infelizmente não tenho fotos agora para demonstrar para vocês, mas é bem característico. Quando o paciente tem uma lesão de neurônio motor inferior, ele apresenta em pouco tempo, poucos dias, uma atrofia muscular muito avançada, muito acelerada, dá para perceber facilmente, e geralmente é uma reclamação que o cliente costuma fazer. Vamos entender um pouco melhor como é que a gente identifica a lesão de neurônio motor inferior e superior em membro torácico e em membro pélvico. Nesse slide agora eu vou exemplificar algumas situações de lesão no decorrer, em algumas posições específicas da medula, e a gente vai correlacionar essas lesões com o tipo de alteração que a gente vai encontrar nos membros pélvicos e torácicos. Então, essa condição. Então, quer dizer, eu tenho uma lesão aqui, nessa região toracolombar, por exemplo. Tá? Então, o neurônio motor superior está aqui no encéfalo, o seu axônio está percorrendo o canal medular. No membro torácico, eu tenho a integridade da intumescência cervical, vou continuando o canal medular até a lesão. Deste ponto para trás, eu já tenho uma alteração, um déficit de neurônio motor superior. O neurônio motor inferior, aqui no membro pélvico, está íntegro, eu não tenho lesão em intumescência lombar. Tá? Então, como é que esse paciente vai se apresentar clinicamente? Em membro pélvico, ele vai ter um sinal de neurônio motor superior em membros pélvicos, então é só a gente pegar, voltar naquela tabela que eu acabei de passar para vocês, vocês vão conseguir correlacionar essa lesão com o tipo de sinal que a gente falou lá atrás. E os membros torácicos vão se apresentar normais, porque deste ponto para frente, deste ponto aqui da intumescência cervical para frente, eu não tenho lesão. Agora vamos mimetizar uma outra condição, uma lesão em região cervical alta. Então aqui, por exemplo, é um caso
de uma lesão entre o primeiro e o segundo disco cervical, C2, C3, C3, C4. Tá? Então, essa lesão, ela causa uma alteração em neurônio motor superior e dessa região para trás eu tenho um déficit ou uma falta de ação do neurônio motor superior sobre os neurônios motores inferiores. E dessa forma o paciente vai apresentar em membros pélvicos e em membros torácicos sinais de neurônio motor superior. Essa outra situação, uma lesão exatamente na região de intubescência cervical, ou seja, eu tenho uma lesão que está acometendo intumescência cervical, ou seja, neurônio motor inferior e também neurônio motor superior. Esse caso é o caso que aconteceu lá naquele vídeo de cima, quando a gente falou sobre o Tony, aquele paciente Lhasa que estava apresentando uma tetraparesia. Os membros pélvicos dele se apresentavam com sinais de neurônio motor superior, então ele ficou com os membros com tonicidade aumentada, os membros duros e os membros torácicos um pouco mais flácidos. Ou seja, membros torácicos com sinais de neurônio motor inferior. Alguns pacientes têm uma distinção um pouco mais óbvia do que outros, mas esses sinais eles são muito importantes e eles geralmente seguem bem essa regra. Aqui, agora a gente está com uma lesão em intumescência lombar, certo? Então vamos mimetizar agora essa região. Então o que eu tenho aqui? Uma lesão em intumescência lombar que está causando lesão em neurônio motor inferior da região de inervação dos membros pélvicos. E o que a gente vai encontrar nesse paciente? Sinal de neurônio motor inferior nos membros pélvicos, porque o neurônio motor inferior não está funcionando direito, ou está sem ação, e nos membros torácicos eles vão estar normais, porque daqui para frente eu não tenho lesão, certo? O que é importante a gente lembrar aqui é que o cachorro, quando a gente tem essa lesão aqui em região toracolombar, o cachorro pode ter algumas alterações em membro torácico diferentes dessa aqui, que eu estou mostrando, que é a conhecida síndrome de Schiff-Sherrington. O que é a síndrome de Schiff-Sherrington? Síndrome de Schiff-Sherrington acontece quando o paciente tem uma lesão geralmente grave da região toracolombar. Tá? Existe no cachorro alguns corpos celulares na região toracolombar que têm os seus axônios projetados cranialmente, ou seja, eles vão da região toracolombar e eles vão em direção à região toracolombar, e esses axônios, esses corpos celulares, eles são responsáveis por manter um relaxamento da musculatura. Tá? Eles têm um poder inibitório sobre a musculatura dos membros torácicos. E quando eles estão acometidos de forma grave, essa inibição se perde e o paciente apresenta, como vocês vão ver aí na foto, esse padrão clássico da síndrome, que são os membros torácicos espásticos, bem enrijecidos. Tá? Então isso foge um pouco daquela tabela de lesão de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Confunde um pouco com algumas síndromes, algumas lesões cervicais, mas é importante a gente saber exatamente para quando ficar na dúvida, complementar com outras avaliações e às vezes com exames complementares para fechar o diagnóstico. Nesse slide, eu vou resumir, é uma tabela que resume o que eu acabei de falar sobre os pontos de lesões e seus efeitos nos membros torácicos e nos membros pélvicos. Então vamos olhar essa figura aqui, vamos dar uma ampliada aqui. A medula, eu dividi a medula em cores, né? Então região cervical alta de C1 a C5 está em azul, verde escuro, intumescência cervical, região toracolombar em vermelho e intumescência lombar em verde claro. Então, em segmento C1 a C5, deficiência de membros torácicos neurônio motor superior, membros pélvicos neurônio motor superior. Se a lesão ocorrer
Na intumescência cervical, segmento C6 a T2, membros torácicos vão se apresentar com lesão de neurônio motor inferior e membros pélvicos com lesão de neurônio motor superior. Região tóraco-lombar, segmento T3 a L3, o paciente vai apresentar em membros torácicos nenhum déficit, ou seja, membros não estão normais, porque dali para frente não tem lesão, só que nos membros pélvicos, neurônio motor superior. Na intumescência lombar, segmento L4 S3, membros torácicos estarão normais, porém os membros pélvicos vão apresentar sinal de neurônio motor inferior. Gravidade da lesão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a gravidade da lesão, como é que a gente consegue graduar essa gravidade. Tá? A partir do momento em que você consegue determinar qual que é a gravidade da lesão, você consegue fornecer ao cliente qual que é o prognóstico. Se o prognóstico é favorável, desfavorável e assim por diante. A gravidade da lesão, ela é graduada de acordo com uma série de informações. Tá? Então, desde a avaliação clínica, anamnese, a etiologia. Então, vamos imaginar uma etiologia, hérnia de disco, ela já te dá alguma ideia do tipo de gravidade. Se a gente comparar com, por exemplo, traumas ou tumores. Então, geralmente, traumas tendem a ser mais graves, mais agressivos. Então, um paciente que sofreu um atropelamento com um grande desvio de canal medular, uma fratura, uma luxação em região tóraco-lombar, por exemplo, de forma geral, ele tende a ter uma sintomatologia bem mais grave. E você vai confirmar isso na hora de fazer a avaliação clínica. Uma fratura vertebral também apresentam grandes possibilidades de traumas muito graves, de lesões severas. As hérnias de discos depende muito do tipo de hérnia, da quantidade de material que foi herniado. Então a hérnia de disco ela é mais fácil de ser graduada com a avaliação clínica. Na região tóraco-lombar, existem 5 tipos diferentes de graduações. Tá? Então, essas são basicamente os sintomas principais entre o 1º ao 5º grau. Tá? Quando o paciente tem uma lesão leve na região tóraco-lombar, ele geralmente vai apresentar sintomatologia de dor. Ele consegue andar, consegue se movimentar, ele tem movimentos voluntários normais nos membros pélvicos, ele não tem ataxia, ele não tem nenhuma dificuldade em se locomover, basicamente é dor que ele vai apresentar. Num grau um pouco acima, ele já começa a apresentar um pouco de ataxia, deficiência proprioceptiva e até paraparesia, fraqueza. Ele consegue se movimentar, mas ele tem uma fraqueza importante nos membros pélvicos. Num 3º grau, o paciente já apresenta paraplegia, ou seja, ele não tem mais movimento voluntário dos membros, mas ele ainda apresenta, por exemplo, dor superficial diminuída, mais presente, e dor profunda. Num grau 4, o paciente, além da paraplegia, ele já apresenta alterações na função urinária, ele começa a ter retenção urinária. E o grau 5 é muito semelhante ao grau 4, porém o paciente não tem a dor profunda. Tá? Então agora, nesse próximo slide, eu vou voltar a falar sobre as fibras nervosas e a relação dela com a gravidade. Então, lembrando que as fibras possuem diâmetros e localizações específicas e diferentes entre elas. Então, fibras maiores, intermediárias e menores estão localizadas em pontos diferentes da medula. As fibras maiores, lembrando, são responsáveis, por exemplo, pela propriocepção consciente. As intermediárias são as fibras motoras e as menores são responsáveis por carregar a dor. Então vamos voltar naquele conceito. As fibras maiores, além do posicionamento delas ser mais relacionado aqui na região mais externa da medula,
elas são maiores e são mais propensas a um processo compressivo. As fibras intermediárias são fibras que têm uma propensão um pouco menor à compressão do que as fibras maiores e assim por diante. As fibras menores, seguindo esse raciocínio, são as fibras que precisam de um processo compressivo maior para serem afetadas. Nesse caso, as fibras menores que carregam a dor profunda, quando o paciente perde a dor profunda dos membros pélvicos, no caso da lesão toracolombar, significa que a lesão é grave porque ela está chegando a impedir que as fibras menores, que estão localizadas na região mais central do cordão medular, sejam afetadas, não estejam funcionando de forma apropriada. Então, é por isso que a gente consegue graduar a gravidade da lesão, e a dor profunda é um sinal muito importante para que a gente consiga chegar nesse critério. Então, basta lembrar que as fibras menores estão localizadas na região central e uma compressão que começa aqui na região externa e se estende até a região interna da medula, comprometa as estruturas mais internas da medula, são as compressões que causam lesões mais rápidas, mais agressivas e, portanto, requerem um tratamento, um atendimento mais rápido, emergencial, para que não ocorra as lesões secundárias ou para que a gente diminua os efeitos das lesões secundárias, ok? Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto e eu fico à disposição para trocar experiência, qualquer dúvida. Meu e-mail está aí na tela. Muito